João capítulo 2, a partir do verso 1. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Uma coisa muito interessante que a gente aprende é o propósito de cada coisa. Quando você vai a um show, por exemplo, o propósito do show é trazer a você entretenimento. Se você já teve a oportunidade de ir na Disney, né? A Disney ela tem uma proposta de entretenimento, o mundo é mágico. Se você vai a outra atração turística, qualquer que seja, você vai ao Beto Carreiro World e assim por diante, e chega lá, a proposta é: nós estamos aqui para te entreter. É muito triste quando nós olhamos na espiritualidade pessoas tentando transformar igrejas em centros de entretenimento, porque o propósito da igreja não é esse. E quando nós olhamos essa diferença de proposta, tentando ser enfiada, dentro da igreja, como alguém pegasse um objeto enorme, e tentasse colocar num carro bem pequenininho, não conseguiria, nós percebemos o quanto se perde do propósito de Deus para nós, do real propósito de Deus para as nossas vidas. Uma outra coisa interessante, outro erro comum, é traduzirmos aquilo que Deus deseja, ou seja, um relacionamento conosco, em uma série de princípios estabelecidos por homens, chamado de religiosidade, como princípios básicos de relacionamento com o Senhor. Então nós temos 2 grandes equívocos. Primeiro, tentar transformar a adoração no Senhor em entretenimento. Essa não é a vontade de Deus. Segundo, tentar transformar a proposta de Deus de uma vida de comunhão, religare, a origem da palavra religião é essa, em algo tão humano e tão mundano que Deus também não se encontra. E é exatamente aí que esse texto chega para abrir uma nova perspectiva para nós. Jesus está aqui no momento comum. Jesus não está no momento especial. Jesus está no momento comum para deixar uma mensagem para nós. E a mensagem de Jesus é que Ele está presente nos eventos mais simples da nossa vida. Jesus não precisa de um entretenimento, de um grande show para aparecer, como também não precisa de um ritual religioso muito complexo para se manifestar. Não, Jesus se manifesta nas coisas simples, do dia a dia. E é essa mensagem que o texto quer trazer para nós e todo o Evangelho. O grande impacto de Jesus para a religiosidade daquele povo, que era tão carregado de ordenanças humanas, na sua religiosidade, e o grande impacto para o outro extremo que nós vivemos muito hoje, que é tão carregado de entretenimento, é o fato de que o Senhor Jesus vem para se relacionar conosco no meio de vida simples. Observe, o primeiro milagre de Jesus não se dá no templo. Vou repetir, porque tem gente que às vezes não entende isso. O primeiro milagre de Jesus não se dá num templo. O primeiro milagre de Jesus não se dá num grande ajuntamento religioso. O primeiro milagre de Jesus se dá numa festa de casamento, que é um ambiente mais simples do que esse, mais comum do que esse. Todos nós aqui já fomos numa festa de casamento. Jesus aparece lá como convidado e ele não considera perda de tempo estar ali.
Ele tem pouco tempo para realizar seu ministério, ele só tem 3 anos para realizar seu ministério. A agenda de Jesus estava apertada, mas ele encontra tempo para ir a uma festa de casamento. E é naquele lugar que ele realiza o seu primeiro milagre. Ele poderia ter realizado o seu primeiro milagre no templo de Jerusalém. Ele poderia ter realizado o seu primeiro milagre no meio de uma multidão de adoradores. Na hora que o fogo descesse sobre as oferendas, ele aparecia. Né? Ele não faz isso. Ele também não manifesta o seu milagre num processional litúrgico, engessado. Não, é numa festa de casamento. E é interessante que, se você olhar o texto, espero que você não tenha fechado ele, a partir do verso 13, o próximo passo do Evangelho de João é colocar Jesus dentro do templo. O versículo 13 em diante mostra Jesus agora no templo. E aí você fala, bom, agora Jesus vai cumprir os ritos. Não, ele pega um chicote, vira as mesas e fala duro. Estão transformando a minha casa em comércio, vocês estão achando o quê? Portanto, temos um Jesus num casamento realizando milagre. Temos Jesus no templo com o chicote na mão, virando as mesas. Pergunto, é esse o Jesus que as pessoas normalmente descreveriam? Outra coisa interessante desse texto é o fato que Jesus está presente num evento de uma pessoa comum. O capítulo 2 de João conta que esse casal era um casal tão sem importância que o nome deles não aparece. Se tivesse alguém barrando os convidados à porta, provavelmente barraria os próprios noivos, porque o nome dos noivos não aparece aqui. As pessoas na Bíblia, quando são importantes, têm o nome, e às vezes até a função, às vezes até a família. Quando não aparece o nome, é porque eram pessoas comuns. Então Jesus está num evento comum, numa festa comum, de pessoas comuns. E ele faz o quê? Realiza o seu primeiro milagre ali. Pergunta, o que é que Jesus quer nos ensinar? O que é que Jesus quer falar aos nossos corações? Jesus não se impressiona com os títulos de nobreza, mas também não rejeita os nobres. Muito pelo contrário, boa parte do ministério de Jesus é sustentado por pessoas ricas e nobres que investiram financeiramente no seu ministério. E abriram as portas da sua casa, como Zaqueu, para receber o Senhor Jesus. Portanto, não há também em Jesus Cristo uma opção preferencial pelos pobres. Isso pode vir de qualquer teologia por aí, mas não no Evangelho. O Evangelho de Jesus, ele atende todas as pessoas de igual maneira, sejam ricos, pobres, sejam judeus ou gentios. Jesus não faz acepção de pessoas, porque ele criou todas elas. E aí ele se relaciona com essas pessoas e ele atende aos dramas mais comuns da vida dessas pessoas. Que coisa mais comum do que uma festa que está preocupado com a bebida? Quem já organizou festa em casa sabe quantas pessoas vêm, quanto que cada um bebe, quantos litros de refrigerante a gente precisa, para cada 2,5 litros, 5 pessoas podem ser servidas, porque você vai calcular 2 copinhos de 300 ml, já fez a conta. E aí você começa a pensar, fazer essas contas, coisas comuns, e de repente o Senhor dos Senhores, o Rei da Glória, o Deus soberano, vem se manifestar preocupado em resolver esta questão. Existem várias coisas, esse texto é riquíssimo, várias coisas. Por exemplo, eu costumo dizer que existem as palavras não escritas. A conversa de Jesus com Maria não faz o menor sentido. Como é que é? É verdade. Dá uma olhada no texto. Chega Maria e diz para ele, eles não têm mais vinho. Ela não fez um pedido, ela não deu uma ordem, ela fez um comunicado. Maria é crente. Quando as coisas apertam, ela vai buscar o seu Senhor. Está aí um bom exemplo. Não é? Resposta de Jesus, Guiné. Ele não diz mãe, ele nunca se dirigiu a ela como mãe, mas como mulher. Eu te criei. Eu sou o Deus eterno, você é mulher. Mulher, o que eu tenho contigo? Pode parecer uma frase mal educada, mas não naquela cultura. Não na relação de autoridade que Jesus tinha.
Resposta de Maria: fazei tudo o que ele vos disser. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa, e está mesmo. Não era interessante para João revelar aqui os detalhes, porque a intenção do texto não é esse diálogo, a intenção do texto é o milagre. Deus só revela aquilo que ele tem intenção, ele não se prende aos detalhes. Quando ele revela diálogos assim, ele está dizendo: vai para o que é central, não se perca nos meandros. Mesmo porque você poderia, no versículo 12, gastar um bom tempo vendo que Maria é chamada de mãe por João, não por Jesus, seus irmãos e depois os seus discípulos. Tem gente que diz que Maria nunca teve filhos, mas que os filhos eram chamados de discípulos. Então explica esse versículo. Mas essa não é a intenção do texto. A intenção do texto é mostrar que Jesus está ali, no meio de uma festa comum, gente comum, no seu primeiro milagre, não é no templo, é numa casa. Deus quer nos comunicar alguma coisa. Há um conceito errôneo de que nós não devemos incomodar Deus com coisas pequenas. Isso é um conceito errôneo. Nós não devemos incomodar Jesus com coisas pequenas. Acabou o vinho, não vamos incomodar Jesus com isso. Pode incomodar sim. O texto diz: fala com ele. Há um conceito errôneo que Deus só pode nos atender se estivermos no templo. Está errado. Deus nos atende em casa, no meio de uma festa, no meio da rua. Há um conceito errôneo que Deus só atende os super espirituais, que Deus só atende pessoas importantes. Errado. Jesus Cristo está aí para atender até aquele que nem nome tem registrado no Evangelho. Então a palavra desse texto é maravilhosa, porque o milagre acontece, e aí existe um fato interessantíssimo. Jesus pega utensílios de ritual religioso e transforma em um objeto mais do que comum. Dá uma olhada no que diz o texto. Acabou o vinho, versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Eram utensílios usados em rituais de adoração. Marcos, capítulo 7, abre lá para você ver, versículo 3 e 4. Marcos, capítulo 7, versículos 3 e 4, aparecem esses utensílios. Marcos, capítulo 7, versículos 3 e 4. Pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal, e assim por diante. Eles faziam isso de conformidade com a sua proposta religiosa. O Senhor fala: pega lá cada uma daquelas metretas e traz aqui. Detalhe importante, meus irmãos, uma metreta cabia entre 40 e 60 litros. Volta lá para João capítulo 12. Jesus transformou 500 litros de água em vinho. Eu vou repetir que às vezes você não entendeu a conta. Isso é que é festa. Já tinham bebido, hein? Lembre-se. São cerca de 500 litros de vinho. Olha aí, esse é um texto presbiteriano. Porque Jesus, quando ele faz o milagre na abundância. Ele não fica fazendo continha para, deu em cima. Não. Deus é o Deus da abundância. Já que é para fazer, vocês vão ver. Eu vou multiplicar pão, eu vou multiplicar um peixe. E vocês vão perceber que pães e peixes, ao final, vão sobrar. Vão sobrar. Eu vou multiplicar as coisas de tal forma que elas sobrem em abundância. A intenção de Jesus não é embebedar pessoas. É fazer com que as pessoas percebam que o milagre dele vai além de qualquer expectativa. E é interessante porque nós olhamos para esse texto e percebemos que não há falta de reverência. O Senhor faz isso não de maneira irreverente, mas de maneira poderosa. Ele rompe com os conceitos de sacralização daquela época. E Ele quer romper com os conceitos de sacralização ainda hoje. Não existe um espaço sagrado e outro profano. Deus está em todos os lugares.
Não existe uma festa sagrada e outra profana quando Cristo foi convidado para ela. Quando essa festa é colocada segundo a vontade de Deus e que Cristo de fato está nela. Em Mateus capítulo 15, versos 8 e 9, há uma crítica forte de Jesus a uma falsa religiosidade. Abre aí para você ver. Mateus capítulo 15, versos 8 e 9. Ele chama os religiosos da época de hipócritas, versículo 7 do capítulo 15. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Muitas vezes nós percebemos a proposta religiosa que anda por aí, e você olha para ela e não encontra nenhum princípio divino nessas propostas religiosas, é só uma liturgia humana. Tem que fazer isso, tem que fazer isso. Ritos vazios que distanciam as pessoas de Deus. Ou então, propostas eufóricas que tentam fazer da igreja casa de espetáculo e que acabam distanciando o homem de Deus. Por uma coisa bem simples, pela lógica. A igreja, eu digo isso muito para muitos pastores no Brasil inteiro, a igreja jamais conseguirá fazer um show de entretenimento como o mundo, porque o mundo tem muito dinheiro para investir nisso, larga experiência e nenhuma regra quando se pensa na área de entretenimento. Ele pode quebrar todas. Igreja não tem tantos recursos, muito menos experiência e tem muitas regras, principalmente éticas. Portanto, igreja não vai conseguir vencer nunca no centro de entretenimento. Nunca, nunca, nunca. Nota de rodapé, né? Em Orlando tem um parque temático bíblico chamado The Holy Land. Eu já fui e é fraco. Mas é bom, mas é fraco, não se compara. Então o texto vai nos dizer que quando nós olhamos para esse Jesus, ele vem para purificar as coisas e para dizer que a religiosidade humana precisa passar pelo crivo da Escritura, sempre da Escritura. Lá em Atos, no capítulo 9, e depois dito novamente no capítulo 11, você encontra a experiência do próprio apóstolo Pedro, quando ele tem uma visão dos animais sendo descidos, né, pelo próprio Deus através de um lençol, e o Senhor diz assim: mata e come. E Pedro, como um bom judeu, diz assim: Senhor, eu não posso matar e comer essas coisas, elas são impuras. Aí Deus diz para ele assim: você não está entendendo, Pedro, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Espera aí, você está criando uma religiosidade acima das minhas regras? Onde você está com a cabeça? Nós olhamos para esse texto e percebemos o quão distante muitas vezes nós estamos da proposta do Senhor Jesus Cristo. Algumas pessoas acham que Deus fala mais poderosamente quando os homens montam liturgias de tal forma que a emoção seja conduzida aonde eles desejam. Quem quebranta o coração é o Espírito Santo. Quem convence o coração do homem é o Espírito Santo. E é isso que Jesus Cristo veio nos ensinar. Não foi Deus quem estabeleceu que o órgão é mais santo que a bateria, nem o contrário. Nem o contrário. Que um pastor de toga é mais santo que o de terno, ou o de terno é mais santo que aquele de terno sem gravata, ou aquele que de terno sem gravata é mais santo que aquele que está só com camisa social. Não existe isso na Bíblia. Existe respeito no vestir, mas não um código de vestimenta litúrgica. Existia no Antigo Testamento, era outro momento. Agora, os grandes eventos da vida de Cristo acontecem nos lugares simples e até rústicos. Jesus nasce num lugar simples, numa estrebaria. O ministério de Jesus é realizado no meio de pessoas simples, pessoas também que tinham recursos, mas sempre em lugares comuns. Você poderia encontrar Jesus numa grande recepção de festa, você poderia encontrar Jesus na rua, você poderia encontrar Jesus no monte, você poderia encontrar Jesus numa casa de uma pessoa riquíssima, mas também poderia encontrar Jesus numa casa de uma pessoa simples, você poderia encontrar Jesus ministrando em qualquer lugar.
porque não há barreiras para Cristo Jesus. Conversando com mulheres da alta sociedade, extremamente reconhecidas, mulheres religiosas e mulheres que não tinham sequer qualquer conceito na sociedade, muito pelo contrário, mas ele sempre estava falando com tudo e todos em todo o tempo, levando a mesma mensagem, com a mesma postura, porque é o nosso Deus coerente, verdadeiro. Ele não atende aos cartazes que anunciam milagres. Jesus não é aquele que obedece à hora estipulada pelos religiosos, nem daquela época, nem de hoje, do tipo, 3 horas da tarde, venha hoje, que o Espírito Santo vai te curar. Não tem jeito. Ele não atendia aquelas agendas do passado e também não vai atender essas agendas que os homens escrevem. Ele cura quando quer, do jeito que quer, a quem ele quiser. Esse é o nosso Senhor. Daí, não é no Templo de Jerusalém, o centro da vida econômica, que Jesus nasce e desenvolve todo o seu ministério. Não, é no meio do povo, nas suas angústias, nas suas ansiedades. E é fora que ele vai ser crucificado. Ele não se impressiona com estatísticas evangelísticas e com numerologia cristã. Ele não se importa com números, ele se importa com os corações. Por isso que aquela festa foi importante para ele. E o texto de João, capítulo 2, diz que o resultado do milagre de Jesus, olha o versículo 9, tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, chama o noivo e diz, todo mundo costuma pôr o bom vinho primeiro, e quando todo mundo já bebeu, já está perdendo ali o paladar, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. O que Jesus quer fazer na nossa vida e na nossa casa é colocar este bom vinho da sua presença. Ele quer fazer com que as pessoas, ao entrarem nas nossas casas, sintam que os nossos lares foram impactados com o milagre da presença de Jesus. Sintam que nós experimentamos algo transformador, não caricato religioso, não a proposta de entretenimento espiritual, mas um relacionamento com Deus que senta à mesa e que diz, vamos partir o pão e cear. Essa é a proposta de Jesus. E aí nós nos pegamos muitas vezes perguntando como aquela mulher, Senhor, os nossos antepassados disseram que é nesse monte que nós devemos adorar, mas outros estão discutindo teologicamente que é no outro monte. Qual é o monte? E Jesus fala assim, você não está entendendo nada. Não é no monte A, não é no monte B. A verdadeira adoração está dentro do seu coração, numa relação direta comigo. Daí, a nossa época é cheia de shows espetaculares, mega eventos, grandes estatísticas, mas Jesus nos ensina a buscá-lo de maneira simples, nas nossas questões diárias, lavando louça, passando a roupa. Jesus está no meio da nossa vida quando nós estamos lavando um carro, brincando com as crianças, sorrindo com os amigos, passeando no shopping center. Jesus está conosco quando nós estamos conversando com os vizinhos, visitando os amigos. Jesus está conosco quando nós entramos no culto e dizemos, Senhor, estava com saudade dessa tua casa, lugar onde domingo após domingo o Senhor chama um povo tão diferente para sentar lado a lado e adorar o Senhor. Como é bom isso. Por isso que nós olhamos para essa proposta do Evangelho do nosso Senhor Jesus e percebemos o quão distante, muitas vezes, o mundo está da proposta de Jesus que deve ser compartilhada pela igreja. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 1, verso 25 em diante. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza é mais forte do que os homens. A fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, essa é a nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, alguns sábios e alguns poderosos sim, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
Tem uma palavra que muitas vezes pode ser mal interpretada, mas eu vou usá-la aqui. Jesus subverte os conceitos. Explico para você não interpretar mal, né? Ele dá uma virada de ponta cabeça nos conceitos humanos. Ele diz assim: eu olho o coração e não rejeito um coração quebrantado. Muitas vezes a casca impede de ver o que está lá dentro, na alma. E Ele nos chama para andar com Ele e Ele quer se relacionar conosco. Daí eu comecei, né, falando uma frase aqui sobre entretenimento. Em 2005, eu disse ao conselho dessa igreja: nós vamos trabalhar para que a igreja da Gávea tenha uma reverência alegre e uma alegria reverente. Em 2005. Essa é a nossa proposta. E que Deus, em sua imensa graça, nos ajude a continuar assim, com uma reverência alegre, mas com uma alegria reverente. Estabelecendo os limites e sentindo a presença de Deus em todo lugar. Daí, a pergunta que não quer calar, que eu sei que já está na sua mente. Tá bom, pastor? O senhor falou, mas o que é? Que eu levo para casa, né? Eu quero que você leve para casa, segundo a palavra do Senhor, que Jesus está presente nos eventos mais simples da sua vida. Não despreze a presença de Jesus em qualquer momento. Não despreze. Ele está andando aí ao seu lado, o tempo todo. Ele está presente mesmo no meio de gente mais comum, você e eu. Ele não precisa se manifestar no meio de pessoas muito importantes. Ele está preocupado com os nossos dramas, sejam eles os dramas mais comuns da nossa existência. As coisas menores, não se preocupe. Ele tem tempo e Ele ama conversar com você, mesmo quando você olha para o sapato e diz assim: Senhor amado, esse sapato está sujo. Coisas mais simples. Ele ama esse tipo de relacionamento. Ele ama. Esse é o Jesus que está o tempo todo ao nosso lado, na nossa caminhada. Não permita que a construção de qualquer proposta religiosa te distancie do Jesus que está na festa de casamento de pessoas simples, como está na sua casa, na minha casa e de qualquer pessoa que ouviu o chamado, pela graça de Deus abriu a porta e disse: seja bem-vindo, Jesus. Nós estávamos com saudade desse tempo aqui contigo. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Não sei como será a sua semana, mas quero te dizer uma coisa. Jesus Cristo está sempre ao seu lado. Eis que estou convosco, diz a palavra dele, todos os dias, em todo lugar. Descansa seu coração. É Ele quem te protege, é Ele quem te guarda, é Ele quem coloca comida na sua mesa. Descansa. Quando você fecha os olhos, Ele que te aquece. Ele é um Deus presente. Agradeça a Deus por isso. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque Tu és Deus presente. Estávamos distantes do Senhor em nossos delitos e pecados, mas o Senhor, por Tua graça, tocou o nosso coração, abriu os nossos olhos e vimos o Senhor pela fé. Ó Deus, como a Tua grandeza nos faz pequeno, como a Tua santidade nos faz pecadores. Olhamos, ó Deus, para o Senhor e nos sentimos assim, mais do que pecadores, batendo no peito e dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Mas ao mesmo tempo, percebemos, ó Deus, nas Tuas mãos as marcas da cruz. E ouvimos através da Tua palavra, Senhor, o Senhor dizendo: morri e ressuscitei para que nós tivéssemos esse relacionamento. E assim, ó Deus, nessa Tua proposta de caminhada, nós queremos caminhar. Nós queremos, ó Deus, sempre ter a certeza de que em todo tempo, em todo lugar, o Senhor está conosco. Não permita, ó Deus, que qualquer proposta diferente daquela que emana da Tua palavra venha embaçar os nossos olhos, tapar os nossos ouvidos
e nos tirar, ó Deus, da alegria, do prazer de sentir a Tua presença em todo tempo e em todo lugar. Ó Senhor, que essa Tua presença seja sempre evidente na nossa vida, para a glória do Teu próprio nome. E se existe alguém aqui que ainda não sente isso, que o Senhor toque os corações por Tua graça, e que o Senhor dê a eles esse privilégio, para a glória do Teu próprio nome. Pois oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.